Eu fiz um vídeo e não ficou bom para variar. Muito improvisado. Aí eu vou tentar fazer de novo, porque eu acho que esse é um assunto legal, muito bom. E vou tentar fazer o mais curto possível. Vou ver se eu me concentro agora, hein? Vamos ver. Bom, sobre apologetas, apologias e proselitismos. As pequenas e sutis diferenças entre apologeta e proselitistas. Sempre existe um viés de proselitismo, né? Mas enfim, porque é isso que a gente vê na maior parte do tempo, quando a gente tá buscando sempre algum tipo de distração, de entretenimento. E é natural que a gente, para quem gosta de material espiritual, religioso, você vai se defrontar com vários deles, né? Então aqui eu vou falar sobre católicos, ateus, protestantes, basicamente essas três figuras, tá? Mas poderia ser para qualquer coisa, para política, para qualquer coisa. Então dá para fazer um deparo aí para quem achar melhor, tá? E eu vou começar com um conceito importante de Jesus, que é o de que sobre os embates de sábado, não de sábado à noite, do Shabat, né? Porque a boa parte da discussão sobre autoridade e sobre fé e destino estava baseado num diálogo, uma discussão a respeito do sábado, né? Foi a principal pegadinha contra Jesus, né? E é simples, quem é o Senhor da interpretação era o Senhor do sábado, e quem era o Senhor do sábado era o Senhor da vida e da morte, e quem é o Senhor da vida e da morte é o Senhor do pedaço, né? Então, eu acho que vale a pena, eu vou tentar inserir slides aqui na edição, vou tentar editar e tocar tentar, para ser mais objetivo, dividir em três imagens, por assim dizer, né? Primeiro, sobre aquilo que as pessoas, sobre o que elas são, né? O que elas dizem ser. Eu sou ateu, eu sou protestante, eu sou católico, né? Essa é uma questão de autoatribuição, em geral, né? É uma imagem, uma posição autoatribuída. Todo mundo faz isso, todo mundo precisa fazer isso. Eu vou discorrer um pouquinho sobre as intenções sobre essa autoatribuição no segundo slide, se eu conseguir. Então, a maioria das pessoas que estão... Vou pegar aqui o caso dos canais do YouTube, mas vai muito além disso, né? Elas geralmente elas têm uma posição, elas dizem eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Enfim, é o que elas se auto-atribuem, né? E tem as intenções que a gente vai discutir daqui a pouquinho, se eu conseguir ser lógico e razoável. Tem a percebida, né? A percebida é um pouquinho mais desafiador, nem todo mundo enxerga, né? A maioria não se enxerga, né? Que aquela que você... É que tal do fala com autoridade, né? Que Jesus falava, atribuir a Jesus. Não, ele fala com a autoridade, né? Ou seja, aquilo que as pessoas percebem. Seja por um conhecimento, a pessoa conhece muita coisa, seja por, enfim, pela vida dela, pela prática dela, pela forma como ela fala, conversa, é a percebida. Não é aquela que ela se atribui, mas é aquela que a gente percebe. Eu, por exemplo, vejo em muitos protestantes um ranço católico enorme. Eu falo assim, falta pouquinho para ele se tornar católico, né? Ateus, às vezes eu falo, poxa, falta pouquinho para ele se desmanchar em crença, né? De se arrepender, de buscar Deus, enfim. Então, nem sempre o que ele se atribui devemos levar em consideração, mas mesmo assim também, até o que a gente percebe, a gente não deve levar muito a sério, né? Porque atrás de tudo isso existe o que ele realmente é, que só Jesus sabe, né? Então, é aquilo que Jesus falou naquele dia, eu direi, se afasta de mim porque eu não te conheço, né?
Então não importa o quanto essa pessoa falava de Jesus, não sei o que, pregava, tal. A gente vai ver isso no terceiro slide também, né? O que ela diz ser e o mesmo, até mesmo o que a gente percebe dela, não é o real. O real é invisível aos nossos olhos. Então, levar muito em conta, a gente tem que levar razoavelmente bem socialmente, em termos de diálogo, de estruturação de pensamento, a gente tem que respeitar essa autoatribuição ou essa posição, essa questão percebida, né? Esse ethos percebido, né? Mas, enfim, depois disso, nós vamos ver quais são as intenções. Por que uma pessoa se atribuiria alguma coisa, né? E, e, e às vezes ela pode se atribuir alguma coisa, ela dizer que ela é ateia, mas na verdade ela é um satanista. Isso é muito comum. Então a gente percebe. Então assim, tem as motivações externas e as motivações internas, ok? Nem todo mundo que tem a sua posição externa conhece tem essa malícia de usar uma máscara. A maioria das pessoas acredita naquilo que ele se auto-atribui, né? Mas, então no caso lá, o cara é ateu, se diz ateu, às vezes eu até percebo ele como um satanista, mas o que ele realmente é, eu não sei o que ele realmente é, né? Eu não tenho como fazer essa investigação. Então você tem as intenções visíveis, né? E quais seriam as intenções visíveis? As políticas, as comerciais, que é ganhar dinheiro, né? Isso faz todo sentido. E aí as coisas se misturam um pouco. E outra intenção poderia ser outras intenções são intenções sociais, de alta importância, alto valor, de reconhecimento, de conforto pessoal, de conforto existencial. Mas essas coisas se misturam, né? As políticas comerciais e sociais, a menos que o cara seja muito dissimulado e muito psicopata, né? Aí ele consegue fingir, atribuir uma posição que ele não é, né? Um ethos que ele não é, ele pode ter intenções bastante misturadas, né? E as intenções invisíveis. E quais seriam essas intenções invisíveis? Por parte de Deus, é levar os homens ao arrependimento. Ele usa qualquer uma das personas aqui apresentadas, né? Qualquer uma delas, né? O ateu, o crente, o cristão, o católico, o espírita. Ele usa todo mundo. Usa o cientista, ele usa todo mundo. Porque essa é a minha crença, né? Eu creio nisso, né? Que é o aprimoramento do ser humano. E tem a servidão também do outro lado, a servidão oculta do mal, que é levar o ser humano à perdição. E ele usa qualquer meio e qualquer posição. Então o cara pode ser um ateu, pode ser um cristão, pode ser um católico, pode ser um protestante. Ele nessas falhas morais, ou nessa ânsia de poder, de dinheiro, como foi o caso de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes é bem isso. Ele se atribuía como apóstolo de Jesus, mas ele tinha uma intenção que talvez mal ele soubesse que tinha, né? Ele visava, a intenção dele era uma visão de poder e de dinheiro, e ele teve uma destinação que foi um dos poucos que estão declarados que se perderam, né? Que a gente pode dizer com certeza que se perdeu, né? Que foi morto. Então, é bem um emblema mesmo dessa situação que a gente vive. Você vai ter um Pedro que disse que ia morrer por Jesus, que nega, que revela o coração dele, e ele ainda assim ele tem um resgate. Então, essas são as questões que são colocadas, né? Aquilo que é invisível, aqui eu queria mais tocar nessa parte das intenções invisíveis, ou das possibilidades que o ser humano tem enquanto dissociado de Deus, enquanto está imerso nessa luta entre bem e mal, entre crer e não crer. Esse é um vídeo para quem precisa entender a sua crença, a sua posição,
né? Por mais que a autoatribuição não seja importante, ela é um start, ela é um primeiro passo. Então, esse vídeo aqui visa basicamente que as pessoas não se fascinem com outras pessoas, com outras argumentações, que você não tome as suas decisões, você não... Eu falo de decisões diárias, né? Eu tenho que tomar uma decisão hoje entre fazer uma coisa benigna e fazer uma coisa maligna, ou hedonista. Eu tenho uma decisão agora, e essas lutas, essas forças estarão lutando dentro de você, e essas pessoas, esses proselitistas, esses apologetas, eles tentarão fazer com que você tome uma decisão, você seja influenciado por essa decisão. Então, e nem eles se conhecem, ou nem eles realmente, às vezes, acreditam naquilo, ou eles, enfim, têm um nível maior ou menor de consciência do bem ou do mal que ele está fazendo, né? Então, no fundo, tudo é uma luta pela tua alma, né? Em que nós não podemos simplesmente nos fascinarmos com o conhecimento, com as pessoas, com o ethos que ele se atribui, com a carteirada, com o academicismo dele, com a posição intelectual dele, com a estética do vídeo dele, porque isso seria ser tolo, extremamente tolo, se guiar, ter como bússola esse norte, onde nem as pessoas, não há confiança, ou não se deveria ter confiança absoluta. E muitas vezes se usa o conhecimento como um lastro para dizer, para fortalecer esse ethos, fortalecer essa posição e inclinar o seu coração para a mesma posição. A nossa posição é de pessoas caídas, destinadas ao inferno. Esse é a nossa posição e essa é a nossa direção. Ponto final. O resto é Deus. E o conhecimento não é para você escolher um caminho, como costumam dizer, né? É para você conhecer a natureza da sua posição, do seu ethos, da sua situação, do seu coração, investigar o seu coração, porque é lá no seu coração que existe o real, né? A atribuição real, a tua atribuição real. E ela passa pelo reconhecimento de que nós somos pecadores. Em essência, todas essas guerras retóricas, elas são baseadas nisso, né? Fazer você se distrair de uma investigação profunda do que você é enquanto ser humano, ser espiritual, coração. E aqui eu até abro a possibilidade de um ser espiritual não metafísico, um ser mais uma estrutura mais interna, mais primitiva da gente. É ali que está o palco onde se desenrolam essas lutas, essas tensões para te mover para algum canto. O estado natural do homem é de pecador indo para o céu, indo para o inferno, né? E o conhecimento, e você deve se expor ao conhecimento dessas pessoas, é para se investigar. Não para falar, isso aqui é mais razoável, isso parece mais coerente, isso é mais certinho, isso faz sentido, e eu vou tomar essa decisão. Não. Isso é pura distração. O sentido do conhecimento é você não tomar uma decisão, mas é você se conhecer, e aí, ao reconhecer o que você é de fato, você clama a Deus por misericórdia. Acho que é isso. Tentei fazer 14 minutos. É isso.